Está bem. Não, mas assim, acho que já está bom. Quer dizer, se puder, ouve-se bem, não ouve? Acho que estamos, não estamos num estádio, não é? Quando quiseres. Let's go. Ouve-se? Sim. Não me fales do tempo que resta. Resguarda a saliva, as marcas da idade nos dentes. Deixa que beijo os teus olhos rasgados como nésperas apertando a noite. Percorre o meu ilíaco e começa sempre pelo lado de fora. Esquece que amanhã chove, que a casa através dos anos deixará de estar vazia. Façamos de conta que aqui nada é rastejante e, sobretudo, ignora o óbvio. Vai tudo correr mal. E nós já sabemos. Mas entra-me nunca menos dentro. Percorre os vocábulos da minha dor. Ajuda-me a acreditar que ainda tenho o dom da palavra, que tudo o que dissemos não cai vazio, como o prato triste à mesa, para o convidado que nunca chegou. Reserva-me um dente de leão, uma matriosca, um revólver antigo, guarda-me os ossos dos cães outrora famintos. E se porventura nos encontrarmos muito mais tarde, fala-me suave, trata-me bem. Inventa, se for preciso, mas sem mentir. Sobretudo, faz-me acreditar que nada se perdeu enquanto fingíamos guardar os anos pelo caminho. Sejam muito bem-vindos. Francisca Camelo, uma das ilustres autoras que integram este segundo número da nossa Pulsar. Eu queria, antes de mais, permitam-me que comece por agradecer. Em primeiro lugar, agradecer, claro, à Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, na figura da doutora Manuela Ribeiro, pela oportunidade de estarmos aqui no Correntes de Escritas, enfim, um pináculo do meio literário nacional. É para nós um orgulho muito grande e, ao mesmo tempo, um certo pavor que estamos aqui a enfrentar, não é? E queria também agradecer a vocês que estão aqui a ouvir-nos, por, enfim, isso também encerra em si um certo gesto de bravura que eu acho que é importante de marcar. Hoje em dia, tirar tempo, que é precisamente o tema deste segundo número, para conhecer algo desconhecido ainda, para descobrir um objeto artístico, neste caso, que tem, apesar de ter autores de referência, não é uma obra de um autor de referência, portanto implica aqui um gesto de bravura que eu acho que é cada vez mais incomum e por isso mesmo assinalável. Por isso, muito obrigada a estarem aqui e obrigada também, enfim, a todas as pessoas que de alguma forma compõem este projeto, que é a Pulsar. Eu começo por nos apresentar. Portanto, a Pulsar é um projeto de um coletivo artístico que se criou no início da pandemia, que se chama Plataforma do Pandemónio. Somos os 3 associados do mesmo. Este coletivo reúne artistas de várias áreas disciplinares, de vários pontos do país também, alguns nem sequer no país estão também. E a Pulsar é talvez... Várias partes do mundo. Exatamente. E a Pulsar é talvez o projeto mais ambicioso de todos aqueles que nós temos. Portanto, a Plataforma do Pandemónio desenvolve trabalho na área da programação, da criação artística e também da mediação, nomeadamente através da formação artística não formal e informal. Como eu dizia, a Pulsar é talvez a empreitada mais megalómana, que surgiu precisamente no segundo confinamento. Portanto, a Plataforma do Pandemónio surgiu no primeiro confinamento, a Pulsar surge no segundo. Espero que não haja mais confinamentos entretanto, porque senão a gente já está aqui a fazer mais maluqueiras. E eu gostava de apresentar os meus colegas editores. Portanto, à minha esquerda temos Sara F. Costa, poeta reputadíssima, que dispensa apresentações, multipremiada, portanto, e que embarca não só... Portanto, também já é, acho eu, reconhecida não só pelo que escreve, mas também por aquilo que se dedica a fazer. A mim uma vez chamaram-me agitadora cultural, mas eu acho que tu mereces muito mais esse título do que eu. Tu mereces muito. Mas podemos continuar a agitar juntas. É mais fixe. Quanto mais gente a agitar, melhor. Portanto. Depois, à minha direita, Jefferson Rib,
que é artista visual, colagista, designer e é, no fundo, o alquimista por detrás deste objeto, deste belíssimo objeto que aqui vem. O adjetivo é dela. Sim, não, mas é verdade, porque é um bocado de magia aquilo que tu acabas por fazer conjugando. Vocês já vão perceber, nós vamos falar melhor sobre isto. E eu sou Marta Moreira, portanto desdobro-me em diferentes áreas, quer na literatura, na música e na performance, sobretudo estas, além do ensino artístico especializado e do sindicalismo / ativismo. Feitas as apresentações, eu queria desde já dar uma nota importante, que é, como já estamos num período muito avançado do festival, eu imagino que já estejam bastante cansados, mas eu sei que as dúvidas vão surgindo à medida que nós falamos, portanto nós não pretendemos guardar esse espaço no final. Se a qualquer momento desta apresentação quiserem colocar dúvidas, sintam-se inteiramente na disposição de nos interromper. Nós gostamos muito de ser interrompidos, fica desde já o remate. E falando agora especificamente daquilo que nos traz aqui, da Pulsar, a Pulsar nasce num momento, enfim, crítico para todo o mundo, de uma convicção muito forte, que é de um acreditar que a arte tem este poder de curar, de resgatar e, intrinsecamente, até de transformar. Isto, no fundo, é a grande linha programática desta revista, que atravessa os seus diferentes eixos, ou eu diria 7 pedras de toque que nos interessa aqui de marcar. A primeira é que ela traz uma proposta muito concreta, mas ao mesmo tempo não embandeira por ela. Portanto, a Pulsar acaba por tentar esboroar uma série de fronteiras, desde logo fronteiras físicas, portanto nós temos um conjunto de autores e de artistas que não têm a nacionalidade portuguesa, mas é muito engraçado como isso acontece. Portanto, nós nunca canalizamos, nunca fizemos uma chamada. É de forma orgânica. Exatamente, e por isso mesmo acaba por ser muito autêntico a maneira como se juntam a projeto pessoas de todos os quadrantes, não estamos a falar só de fronteiras geográficas, mas outras também de pensamento até. E, ao mesmo tempo, há fronteiras que ela quebra de forma muito demarcada, que tem a ver com as áreas disciplinares. Portanto, a Pulsar é uma revista multidisciplinar, onde nós encontramos trabalhos das artes visuais, da literatura, em diferentes segmentos, e também das artes performativas, nomeadamente através da introdução dos QR codes que nos levam para trabalhos de dança, de teatro ou de música, neste caso, nesta edição, mais de música. Isto demarca, por sua vez, um segundo eixo de pensamento que sustenta este projeto, que é a tentativa de criar numa revista, ou fazer de uma revista, não só um objeto artístico, mas um lugar de confluência de pensamento, de confluência de olhares, Encontros, né? De encontros também, sim, com um objetivo maior de encaixar na arte, encaixar não será a melhor palavra, mas de encontrar na arte um propósito maior do que fazer um objeto bonito para estar numa prateleira. Portanto, nós na Pulsar temos uma recusa muito assumida, que é a de recusar a arte inócua. E eu, se calhar, acho que tu, Sara, consegues falar bem melhor sobre isto do que eu. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. E é um prazer estar aqui por muitos motivos. Eu se calhar realço alguns que considero mais relevantes. É importante uma revista como a Pulsar, que é completamente independente, que está no seu segundo número e que tem uma afirmação no panorama literário discreta ainda, mas que possa ter este palco de exposição, porque é nesta comunicação entre os novos artistas, os artistas já estabelecidos, que nós podemos realmente utilizar a arte da forma que a arte deve ser utilizada, portanto, no seu sentido transformador. Perante uma ameaça invisível que ultrapassamos ou que estamos ainda a lidar com no período de pandemia, é um instinto humano querermos defender-nos e
perante a ameaça que foi o Covid-19 e que continua a ser, existe uma sensação de reagir. Nós queremos reagir, o nosso corpo quer reagir, a nossa mente quer defender-se. No entanto, a forma mais inteligente de nos protegermos desta ameaça era efetivamente a não ação. Era efetivamente ficar parado, no sentido de que tínhamos que estar confinados, tínhamos que estar isolados. E aqui fazemos muito a integração digital, na confluência que as várias dimensões, tanto a digital como a física, acabam por ter na expressão artística, porque é nesse estado de confinamento que eu me junto à Marta, que me junto ao Jeff e que pensamos este objeto artístico, esta pulsação que nos faz criar. E aqui, em relação à questão da arte inócua, é muito importante fazermos aqui essa ressalva de que esta revista é uma revista que se propõe a quebrar com cânones, é uma revista que se propõe a não pactuar com um determinado ambiente literário que existe em Portugal, legitimado pela comunicação social, legitimado por jornais, e que é um ambiente opressor, misógino, violento, um ambiente permeado por uma masculinidade tóxica que a nós não nos interessa. E aqui estou a referir-me, obviamente, àquilo que se passou com a editora Língua Morta, e nós devemos falar, porque não falar? Há determinadas situações às quais nós, enquanto artistas, temos que nos opor. Os autores têm que se unir em volta de valores artísticos, ideológicos, e que consigam, efetivamente, demarcar-se na sua posição perante o mundo, perante a arte, perante a vida. Este tipo de permeabilidade da misoginia que encontramos neste tipo de editoras que sabem quais são e sabem a quem é que eu me estou a referir, é algo que não nos interessa. Nós vamos legitimar, sim, a diversidade, legitimar, sim, o papel da escritora, legitimar, sim, a representatividade dos autores do norte deste país, e não estamos interessados em continuar neste ambiente que acabou por resultar até em violência física, em críticos literários de jornais e editores de editoras que nós respeitamos, que estão nas livrarias independentes em todo o sítio, que os autores querem ser publicados ali. Desculpem, mas é importante tomarmos uma posição. Eu sei que nós gostamos muito do consenso, eu acho que é uma coisa muito portuguesa do consenso, do estar quieto. E do não ferir, não é? Não ferir. Do não ferir não também. dizer, não chamar os bois pelos nomes, desculpem lá, mas é mesmo assim. Nós temos que nomear. E por isso... Este aplauso eu acho que é para... É para mim. Obrigada. Críticos literários, diretores de editoras que fazem esperas a escritores para os agredir violentamente. Isto é o tipo de que eu já referi, masculinidade tóxica que não nos interessa, que não vamos aceitar e que vamos combater. E o que é interessante realçar aqui, pegando nas tuas palavras, é a forma como o fazemos, porque nós sabemos que vivemos em tempos muito difíceis, em que tomar uma posição muitas vezes é confundido com... É castrador. Não, porque às vezes confunde-se com cancelar, e não sei se será tanto por aí que o caminho deve ir. O que nós procuramos fazer na Pulsar não é tanto a crítica embandeirada, com uma série de temas que nós sabemos que realmente devem ser discutidos. A discussão que nós queremos criar em torno desses temas tem sempre um pano de fundo que vai buscar o belo, que vai buscar o lado positivo das coisas, ou seja, é possível discernir na Pulsar uma crítica a várias dimensões e a vários problemas que identificamos na sociedade. Tu elencaste agora alguns, neste contexto específico, mas há outros que se demarcam também, se folhearem as páginas,
E a maneira como nós procuramos fazer esse combate, ou no fundo, se calhar combate até é uma palavra que nos remete para o sítio errado. No fundo é a resistência, será a palavra mais correta. A forma como nós fazemos essa resistência é indo buscar o belo. Numa perspectiva não de bibelô, não de fazer um objeto estético bonito, que fique muito bem numa prateleira, mas que, através da beleza, possa instigar um certo sentido transformador em cada pessoa que folheia a pulsar. E aí eu gostava de falar, gostava que tu falasses, chefe, porquê? Porque o próprio design da revista acaba por ser um fator, um mecanismo para atingir este fim. Na medida em que, ao contrário de qualquer outra publicação, o design tem um espaço que é perfeitamente utilitário, está ali a cumprir uma função. Ora, o que nós estamos aqui a propor é assumir que a arte pode ter, de facto, um papel de construção de uma sociedade melhor, mas fazemos-lo quebrando algumas linhas utilitárias que normalmente se confundem, porque nós confundimos isto, utilitarismo, uma visão utilitarista da arte, com assumir que a arte tem uma função. Portanto, quando alguém quer recusar esse utilitarismo da arte, normalmente diz, não, a arte vale pela arte, e vale, sim senhora, mas isso não quer dizer que ela não possa ter uma função estrutural na construção daquilo que é um modelo de sociedade. E eu gostava que tu explicasses um bocadinho sobre o teu papel como designer. Sim, sim. Claro, é isso. Sim. Perfeito, por exemplo. Então, vocês são contra são ou não contra o canon? Uma vez que o canon, no fundo, está dentro de um status quo e admite que os autores consagrados, esses é que precisam de ser publicados e precisam de ser lidos, precisam entrar. E, portanto, vocês são anticanónicos. Não sei, não, Em certa medida, sim. o problema é esse anti. É possível nós não rejeitarmos o canon e simplesmente encontrarmos espaço para ele dialogar com aquilo que são as vozes emergentes. Nós temos Amadeu Batista. Afonso Cruz. Sim, portanto, o canon não está rejeitado aqui. Eu não conhecia esta revista do lado nenhum. Acho que ninguém. Eu estou separado completamente, não é? E, portanto, estou a conhecer agora. Não, a questão do canon aqui não se prende exclusivamente ao facto de alguém ser conhecido ou não ser conhecido. Esse não é um problema. O problema são os valores que são perpetuados pelas estruturas, essencialmente, e não é uma questão de problema com um escritor em particular, é com uma estrutura que aceita, legitima e normaliza ambientes literários que são altamente burgueses, que são altamente misóginos, enfim. E não só, quer dizer, há mais temas que podemos trazer para esta discussão. É legítimo pensar, será que o canon em si, enquanto construto que nós fizemos, faz isto? Não só com estes temas, mas podemos falar também dos imigrantes, do papel dos imigrantes, não é? Que muitas vezes não têm espaço, e tu estás a falar muito especificamente do meio literário, mas quando saltamos para o universo das artes visuais, então a história muda de figura, não sei se é melhor ou se é pior. Ou na música, que é a minha área de formação, então aí é que nós não conseguimos, há circuitos pré-definidos em que se torna muito difícil haver espaço para que novas vozes possam realmente emergir. O que nós propomos é isso, não é abolir o canon, é um bocado, será que é preciso matar o pai para conseguir ir para a frente? Nós não sabemos se é preciso matar o pai, que é preciso afrontá-lo, aí sim. Você só contra a canonização? Sim. Não sei se ela serve um propósito, se serve o mesmo propósito que serve a arte. Sim, o questionamento permanente do canon e a reflexão e se ele faz sentido ou não, e estar sempre, tudo está em mudança, em movimento, e também a nossa reflexão sobre o que é o canon, ou sobre o que é mais legítimo ou mais conceitual, etc., deve também estar em permanente questionamento. Sim, Tu também tens... a questão... Exatamente. Eu acho que... Exato. Naquilo que dizia o António Galmoneda, que era, no mínimo, onde haja o resíduo da não repetição. Ora, É um problema. Acho que... Era muito importante esta mesa termos um estar ali. Porque é importante
Mas ainda não chegámos lá, mas vamos chegar. Espero ano que vem. E que vem aí a Ministra da Cultura, portanto. Só pode se tornar conflituoso se houver aquele temperamento de hierárquico. não é? Mas o que é que ias dizer, Jeff? O contrário, tudo o contrário. Sim. Eu acho que a questão acho que é a atitude, a escolha de fazer uma revista física, e isso já lança toda uma produção infinitamente maior, implica em um custo elevado, e eu acho que acho que não é ser contra, acho que é fazer uma escolha artística, editorial, de fazer uma revista que... E aí, já indo na sua indagação anterior, de encontros entre artistas emergentes e um Afonso Cruz, um Amadeu... Batista. E... Tem mais, e o Nuno Brito. Sim, exato. Mas, olá a todos. Eu não... Sim. Bem, obrigado. Acho que sou alguém de muita sorte por estar aqui, muito bem acompanhado. E eu disse encontro, porque eu vejo a Pulsar como... Eu gosto do termo encontro, eu gosto do termo que eu encontro às vezes a descoberta, vem do acaso, do bom acaso que a vida às vezes oferece. O aleatório, não é? O aleatório tem um poder que... Tem uma diferença entre encontrar e descobrir. Descobrir... Exato, descobrir e encontrar. Eu acho que a Pulsar oferece esse encontro, essa união de vozes, de textos, de imagens, e acho que ao fazer essa revista, eu me sinto como coautor de alguma forma, sem me colocar como interferente, mas de alguma forma... existe um aspecto físico ali que precisa ser atendido. E eu crio a partir do que me vem, a partir do texto, a partir do que o texto me oferece, a partir do que a imagem me oferece. Acho que é uma busca por uma experiência estética não frívola, se calhar. Quer dizer, que não seja. Sim. Mas que, de alguma forma, a diagramação, o modo como as letras são dispostas, tem ali um intuito, um desejo de se comunicar também, mas que, e de alguma forma, e de todas as formas, também apresentar esses trabalhos que estão expostos. Acho que é um equilíbrio... Porque artista, né? Artista tem o impulso, tem, sei lá, tem a vontade de criar e às vezes é preciso encontrar um equilíbrio que de alguma forma põe essa autoria dupla, que seja essas múltiplas vozes sendo expostas de uma forma orgânica e uma amálgama sim. Criativa, eu acho que se passa. É engraçado referir isso, porque de facto o pulsar criativo é uma coisa que está muito presente. Aliás, eu queria intervalar esta apresentação com uma leitura. No fundo, a melhor forma de descrever, se calhar, a pulsar é exatamente isso, é que é um pulsar criativo que se propõe a intervir na sociedade, que é a nossa vida, no fundo. Não é sociedade num sentido estruturado, mas sim tudo o que é a nossa vida em comunidade, usando para isso o poder do belo, neste caso, da arte, em diferentes funções. Mas eu vou-vos ler um trechozinho do ensaio que eu escrevi neste número, que eu acho que ilustra, se calhar, melhor aquilo que estamos aqui a tentar dizer. O ensaio chama-se Reivindicar o Direito ao Ócio, ou a diferença entre produzir e criar. É a página 20 e 21, para quem tem a revista. Sim, quem ainda não tem a revista, eu gostava desde já de realçar que ela está a ver lá em baixo, no Sr. Alfredo, que é muito gentil, e temos...
É isso. Queria também dizer que temos uma oferta especial, portanto, quem ainda não conhecer e quiser conhecer o número 1, pode levar os 2 que têm um pequeno desconto. Portanto, o excerto que eu vos trago é este. Cansa muito viver em luta pela subsistência. É a atividade que nos rouba tanto tempo como energia. Permitindo que essa ocupação tome conta da nossa existência, não sobra espaço para mais nada. É assim, navegando a espuma dos dias, em nada que não produção frívola, destinada a suprir-nos as mais básicas necessidades, que se vai apagando aquela centelha capaz de acender as mais flamejantes pulsões criativas. Criar é responder a essas pulsões que não se sabem explicar ou domar, mas que irrompem intempestivas em uns poucos momentos. São só uns fogachos, às vezes uma simples impressão que fica e não se percebe o que é. Faúlhas, que se não forem apanhadas no momento, muito facilmente se esvaem. A pulsão criativa não é coisa que se explique, mas quando vem, sente-se. Compromete-nos com aquela ideia, compromete-nos à sua concretização. E enquanto não a levamos a termo, sentimos pesar no peito um certo desassossego, não raras vezes mesmo uma angústia que nos parece fazer tropeçar os passos. Produzir implica agrilhoar o tempo em tarefas que listamos, empreitada que mais não é senão produzir conteúdo. E por que fazemos? Talvez porque sempre nos disseram que quem não aparece não é lembrado. Não implica esperar, porque esperar é desperdiçar tempo, que podia ser bem emprego em fazer coisas, mostrar que se fez coisas, aparecer fazendo coisas. Que coisas? Coisas que, passado uma semana, já nem nós lembramos. Criar significa necessariamente esperar as ideias. Vigilante, anotar os fogachos à medida que despontam e guardar o tempo que os intervala para o labor duro e afincado neles, que logo se impõe. Quem não consegue ficar esperando essa pulsão chegar, vai calcorreando metas no carreiro, sempre procurando prender as horas para que não lhe pese a consciência. Mas, na verdade, só quando finalmente as libertamos, permitindo até o privilégio do aborrecimento, é que nos revelamos capazes de criar. Exige cabeça limpa, de apreensões e de afazeres. Implica ser e estar livre. Eu acho que acaba por, de certa forma, explicar o que é que nós estamos aqui com este projeto a procurar resgatar e a forma como o fazemos é... Nós estamos aqui a falar e, enfim, gostamos muito de filosofar e divagamos imenso, mas há linhas muito concretas na forma como o concretizamos. Portanto, quando nós falamos nisto das vozes emergentes, da expansão de novos artistas e da maneira como isso se relaciona com a articulação em rede, isto é muito concreto. Há formas muito específicas de o fazer. Nós temos uma escolha à nossa frente. Nós podemos simplesmente publicar alguém que nunca ninguém publicou, um fotógrafo que nunca conseguiu um espaço para expor o seu trabalho, damos-lhe 2 páginas da revista e depois, olha, o teu trabalho é incrível, tchau, até amanhã, e nunca mais ouvimos falar dele, para lado nenhum. Isto, a nosso ver não é apoiar ninguém, nem contribui, nem acrescenta nada. Portanto, o que nós procuramos fazer é não só criar um espaço físico ali, nas páginas, mas fazer com que esse espaço transcenda a revista. Portanto, neste momento nós temos Pulsar, uma revista, e já temos também Pulsar, uma exposição, em que já aconteceram 2 exposições com alguns dos artistas que integraram o primeiro número. Neste momento está a ser planeada a terceira exposição, que é a primeira deste número 2, já para abril. Não posso dizer já datas, que senão quebro o contrato. Outros 2 segmentos que nós queremos introduzir com este número 2, e já estamos a pensar também para o número 3, é o Pulsar um podcast, um sítio onde nós possamos discutir entre criadores o que é isto de criar, o que é isto da criatividade, e Pulsar um showcase, portanto, um espaço onde nós possamos lançar novos valores ao nível da música e de outras artes performativas. A nosso ver, isto realmente é pegar naquilo que é a expansão de novos artistas ou a articulação em rede e fazer disto mais do que 2 soundbites extremamente lindos para aparecer em tudo o que é press release na comunicação social. Isto é concretizar aquilo que são propostas reais. Portanto, nós podemos dizer que, no fundo, o que estamos aqui, a proposta que traz a Pulsar para cima da mesa,
e daí sermos muito assertivos na forma como defendemos a Pulsar, é inaugurar uma forma nova de fazer cultura. Isto é bastante pretencioso. Aliás, Não garanto, é nada pretencioso. digo já, não vai é? ser o único necessário. momento. A pretensão é Deixa-me ótima. só dizer, no outro dia vi uma atriz, a Jessica Chastain, que disse qualquer coisa como: eu recuso-me a trabalhar com pessoas cruéis e não colaborantes. Isto não me parece complicado. É uma questão de opção. Eu acho que eu gosto tanto. Mesmo. Não, porque é essa escolha que não parece complicada, que depois no dia a dia nos é posta regularmente. E tu tens que fazer essa escolha regularmente na maneira como vais aceitar o apoio deste e não daquele. Tens que fazer essa escolha em quem vais publicar, porque é que não publicas este e publicas aquele. São escolhas diárias, constantes e que exigem este pensamento do fundo. E, no fundo, quando nós pensamos na época em que estamos a viver, que eu chamo-lhe entre nós a época dos quadradinhos, portanto, em que a vida é muito mais fácil, após estes 2 anos, de viver num Instagram ou no Facebook. Olha que fotografias tão lindas, a apresentação correu tão bem, olha que fotografias tão lindas. E é muito difícil as pessoas irem e disponibilizarem-se para pensar junto. Portanto, o que nós queremos trazer para cima da mesa aqui é isso. Como? Por um lado, nós sentimos necessidade de marcar um tempo próprio, ou seja, a Pulsar é uma revista física e não um PDF que a gente distribui gratuitamente por toda a gente, porque quer pausar deliberadamente o tempo para que com isso possamos permitir o direito à contemplação. E tu, enfim, consegues falar sobre isto melhor do que eu, da maneira como se concretiza este pausar do tempo. Sim. Estão a ouvir? Está desligado, Está acho mais próximo. Mas eu. foi. Agora sim. Eu acho, só abordando o que você disse, eu acho que do físico, eu acho que a gente vive no mundo hoje das imagens, isso é sabido, obviamente, esse fluxo interminável de imagens do tipo se a gente vê a quantidade de prints e fotos que a gente tem no aparelho de telefone, e quanto isso se esvai e quanto isso se perde, eu acho que a plataforma iniciar no digital e a gente ir para o físico, acho que de alguma forma já é buscar aprisionar um pouco esse tempo, essas obras, essas imagens, e deixar que elas sejam menos fluidas no correr menos fluida aos nossos olhos, ao nosso tempo. Tem a ver com a memória também, com a forma como a memória apreende a informação, quando é só avalanche, não é? Sim, voragem. Olha, e em relação a este tema do tempo, eu se calhar vou ler uma parte do editorial, porque acho que acaba por... Por favor. Dizer o que eu tenho para dizer sem me alargar muito e ser mais concisa. Tendo em conta que o tema da revista era o tempo e tendo em conta aquilo que já foi falado, que a Marta já discutiu, já sublinhou, eu coloco a questão: e que tempo este em que não se contempla? Existimos e essa existência é absorta. Nasce-se, morre-se, como quem tipifica uma linha numa parcela de papel improcedente. Lança-se a contemplação para o caixote do lixo em estado de distração. E nós, quedos, almejando que esta coisa que indicamos como existência seja reciclada com a magia do reclame aprimorado em que nos tornamos. No seu todo, somos estado de distração perpétua. Aspiração sublevada a ordinário número que patenteia uma supremacia nunca nossa. Mas como nos tornamos mercadoria voluntária em órbita do entretenimento que alguém diz ser arte? Ok, essa é a questão. Não, lá está, não é por acaso que é o editorial, não é? Não.
Mas é isso. É um mote para a revista temática, e é um mote temático, é um mote que também transparece os nossos valores e as nossas intencionalidades. Eu vou resumi-las, até porque estamos, creio eu, a chegar ao final desta apresentação. Queremos dar algum espaço para eventualmente mais questões, imagino que tenham algumas. Para quem, entretanto, se juntou, eu vou só fazer um breve recap. Portanto, a Pulsar, uma revista, é um projeto da plataforma do Pandemónio. Portanto, um coletivo de criação artística que nasceu durante o primeiro confinamento. A Pulsar nasceu durante o segundo. Portanto, já fizemos a piada há bocado, não vou voltar a repeti-la. O primeiro número saiu em junho do ano passado, lançamos na Feira do Livro de Braga. O coletivo está sediado em Braga, há bocado não disse isso, e dedica-se tanto à programação como à criação artística e ainda à mediação cultural. A Pulsar, vistas as coisas, e já tivemos aqui, enfim, a explanar um bocadinho o pensamento que subjaz a este projeto, ela dedica-se a fazer essencialmente duas coisas, não é? Por um lado, provocar, quer o elitismo que nós encontramos no universo artístico nacional e com a sua sobranceria, que cria pouco espaço para vozes de mais mulheres, de mais diversidade, de mais, inclusivamente, de mais talentos emergentes, e ao mesmo tempo provoca também a apatia que nós sentimos encrustada naquilo que somos todos. Portanto, a apatia mora em todos nós, não mora só no outro, não é? Estamos todos cada vez mais apáticos, sobretudo depois destes 2 anos. Uma das coisas primordiais que a Pulsar tenta fazer é provocar estes 2 elementos. Por outro lado, propõe-se também a instigar, nomeadamente o pensamento, e com isso a própria mudança. Portanto, em linhas gerais, e antes de passar a bola a ti, somos um bocado pedantes e pretenciosos em fazer uma coisa com este propósito, mas é por isso que cá estamos. Somos pedantes e pretenciosos contra os pedantes e Exatamente. os pretenciosos. Não sei se, entretanto, têm mais... sim. Eu gostaria de perguntar, como provocação, se há aqui um paradigma subjacente. Podia ser, por exemplo, a revista Orfeu, que não passou do segundo número, vocês são mais otimistas. É porque o pessimismo era precisamente desse tempo, do Orfeu e dos modernistas, e portanto o pessimismo, entretanto, já se transformou, embora nós ainda tenhamos muito esse legado. Acho que a revista não vai parar pelo segundo número, mas isto depende de todos. Aliás, deixa-me acrescentar... Isto depende de todos, isto depende da forma como podem ou não aderir à nossa visão e a forma como podem ou não contribuir para que as coisas sejam feitas de uma maneira diferente daquela que tem sido feita. E eu tenho que acrescentar uma coisa promocional. Já perceberam que eu é que trato desta parte do negócio, não é? É muito triste, mas é verdade. Portanto, nós estamos constantemente à procura de novas parcerias e de investidores. Portanto, temos connosco algum material que pode eventualmente interessar, nomeadamente um Media Kit, desenvolvido aqui pelo alquimista visual que eu referia no início. E a Pulsar, até nisso, tenta demarcar um posicionamento específico, que é... Nós tentamos, com este segundo número, no primeiro não o fizemos, no segundo optamos por fazê-lo, tentamos criar uma campanha de pré-venda que, no fundo, consubstancia este passar da responsabilidade para o público. Portanto, nós não acreditamos num público amorfo, inerte, que está ali e agora vais receber isto que eu te vou dar. Não, nós achamos que as pessoas que estão do outro lado, porque nós também somos público de outras coisas, não é? Temos um papel de construir a oferta que queremos ter. E, nesse sentido, também passamos a bola para o público. Fizemos essa primeira campanha, planeamos continuar a fazer, da mesma maneira que planeamos continuar a ter outro elemento que teve presente nos 2 números, que é uma open call para chamar realmente... O primeiro número foi muito um trabalho de prospecção, digamos assim, portanto, foi construído quase todo em torno de uma open call que abrangeu várias disciplinas artísticas. Neste segundo já se vê um trabalho de curadoria muito mais forte, porque esse registro da Open Call foi especificamente direcionado para as artes visuais. O próximo ainda não vamos dizer, mas já sabemos qual vai ser. Tem que se manter alguns segredos. Mais alguém quer fazer alguma intervenção? Eu queria só chamar a atenção naquele aspecto multidisciplinar de que a Marta falou.
com um exemplo concreto que é, por exemplo, na página 44 nós temos aqui um excelente ensaio feito pelo nosso designer, escrito pelo nosso designer. E temos, por exemplo, um QR Code. Este QR Code tem uma ligação para uma música original que serve de... sim, do Henrique Vilão, e que acaba por ser o pano de fundo para a própria leitura deste texto, que tem elementos visuais, tem elementos sonoros, tem elementos escritos. E, portanto, esta interdisciplinariedade que nos interessa. Pronto, queria só dizer isso. É um exemplo Quem muito bem quiser conseguido. falar. Força. Que ela exerça alguma ação, digamos, de desassossego, de inquietação no nosso próprio espírito, de renovarem e puxarem por uma linguagem que de facto tem muito a ver com a linguagem dos modernistas, e eu espero que a vossa revista tenha uma maior projeção, porque efetivamente tiveram os 2 números de Orfeu, mas que convém não esquecer que mesmo assim Orfeu exerceu uma influência que se prolongou até hoje. Precisamente. É esse futuro, digamos assim, desassossegante que vos desejo, e aproveitando mais uma vez para vos felicitar, porque acho que tirar também, sobretudo as gerações mais novas, do quadradinho, em que vem tudo formatado, vem já tudo preparado, só falta juntar água e falta fazer lá. Fórmula. Conduzindo a um pensamento único, que é cada vez mais perigoso. Eu acho que desassossegar, provocar a linguagem é muito bom e é muito bem-vindo. Muitos parabéns. Obrigada. E isso relembra-me de um aspecto que eu não demarquei, que se calhar posso demarcar ainda, acho que ainda temos tempo, que é precisamente... Pouquinho que está ali a ministra, não é? Okay. Mas não vão ver a ministra, estão aqui, ficam sentadinhos que eu vou ver quem é que está a sair para ir... Então termino só com isto. Esse gesto em relação à transição digital é propositado e é precisamente isso, porque nós falamos continuamente nestas transições, não é? Transição energética, transição digital, e nunca pensamos que transição é ir de um sítio para o outro. Então qual é esse outro? Qual é esse outro sítio onde nós vamos quando estamos a falar de transição digital? Será que é um sítio onde... É uma ideia de evolução que é muito nociva. Porque neste caso esse outro é a vida passar a vida em todas as suas dimensões, desde social, a fruição, a tudo, passar a acontecer num universo virtual. E, portanto, nós tentamos, de alguma forma, resistir a isso sem, lá está, sem sem criar um antagonismo, criando um equilíbrio, uma oferta, uma escolha mais saudável que permita, enfim, direcionar para um caminho que nos pareça de uma sociedade melhor. E pronto, e temos que então terminar. Se não têm a vossa Pulsar, têm lá em baixo bastantes ainda para conhecerem, e obrigada por estarem aqui connosco. Obrigada.